Bem, amigos, intervalo rapidinho, Pai Bola, a gente já está de volta com o nosso Proseando nas Gerais. Hoje aqui, um ativista social, o cara que é envolvido em projetos de ações sociais na cidade toda, é o meu convidado Eurico Nobre. Eurico, você falou a respeito de ter entrado aí em 98, na casa dos 16 anos, no hip hop. Como eu disse aqui no intervalo, N possibilidades dentro do movimento hip hop em si. Por qual porta você entrou? Qual foi a sua escolha? Eu vou entrar no hip hop fazendo isso. Então, como você disse, o hip hop é muito amplo, né? Ele tem um grafite, ele tem um break, ele tem um DJ, ele tem um rap, um MC, então são 4 elementos. E assim, do hip hop, todos os elementos me encantam, entendeu? Eu sou amante mesmo do hip hop, mas assim, o que mais chama a atenção é o street dance, é a dança, é o break. Street dance. Isso. O que mais me chamou a atenção, devido na comunidade também já tinha um histórico, né, do Cristiano Maurício das Neves também, que foi assassinado no bairro, enganado. É mesmo? E ele que, eu mesmo conheci a comunidade, ele que levou a dança lá para o Cidade Cristo Rei. Então eu era era criança na época, então eu só assistia. E naquela época era só adulto que podia E dançar. aprendendo os passinhos ali. Isso. Então assim, o Cristiano ele começou conhecido como Kia. Então, então eu fiquei encantado quando via eles dançando, fazendo break, os movimentos, muito de vento, o reloginho e tal, naquela época, então era muito bonito. Então eu ficava encantado. Aí quando eu tive a oportunidade, em 98, de conhecer os meus amigos, Adailson, conhecido como Bruca, Edmilson, o Wagner, o Thiago, vários outros, aí assim, eu vi uma oportunidade da gente criar um grupo, né, de street dance, a gente já era adolescente, para a gente poder mostrar para as pessoas um pouco desse trabalho nosso, da comunidade, da periferia, para a gente poder não ser uma pessoa invisível, umas pessoas invisíveis. Sim. A gente queria ser visível, a gente queria mostrar que a gente tinha um talento e que favela não é só crime, favela também é arte. Importante dizer isso porque a gente está falando aqui não só de uma diversão. Eu sou do tempo ainda mais para trás, quem lembra ainda do break, aquela época que todo mundo dançava o passinho, tudo igualzinho dentro do salão. Eu sou dessa época. E era para divertir, eu fazia apenas para divertir. Mas, pelo que você me diz, você entrou, aprendeu e resolveu fazer com que isso se tornasse uma profissão sua. Sim, correto. Hoje, assim, primeiro, eu amo o que eu faço. Adoro mesmo, acho que eu tenho várias profissões, mas se você me perguntar o que eu mais gosto de fazer é dar aula de hip hop, dar aula de dança. Eu amo fazer. E assim, eu levo mesmo como uma profissão, eu vivo disso, tanto quando uma instituição, quando uma ONG me contrata ou voluntariamente também, eu faço isso por amor mesmo. E tudo que eu tenho foi através do hip hop, entendeu? Minha família. Tudo que eu tenho, eu consegui através. Falando em família, como é que foi que foi logo no começo, você ainda é novo, que você começou a mexer com o hip hop, com esses projetos, que você conheceu a adversária aí, que você tomou a flechada do Cupido? Pois é, então. Conta essa história pra gente aí. A gente era muito novo, né? Acho que eu tinha 18 a 19 anos, se eu não me engano. E, na verdade, ela era minha aluna. Eu era muito novo, não sabia que o professor podia envolver com a aluna. E ela era quase da minha idade. A gente conhecia ela dando aula, ela era minha aluna. Nós nos apaixonamos, começamos a namorar e estamos juntos até hoje, como casado hoje. Aí não tem essa história de aluno e professor, não. Aí foi lá, levou a sério e tal, bancou, namorou, casou. Filhos? Nós temos uma filha de 15 anos, chamada Mel Catley Alquimia Nobre. Rapaz, isso é nome de artista de cinema. Não vou nem perguntar de novo, senão vou ter que traduzir. Mel Catley. Isso. Bacana. Mas voltando lá, você, desde essa idade, foi pegando o jeito, está levando como profissão, mas, como você também me disse, profissão sua não é uma só, são várias. O que mais você faz? O que mais você trabalha?
Então, eu também dou aula de reciclagem, né? Eu dou aula de artesanato na área de reciclagem. Também sou pintor. Eu faço um trabalho diferenciado chamado emborrachamento em portões, que é uma técnica nova que protege contra o ferrugem, contra a urina do cachorro. Não, é bacana, é bom saber isso. Eu não conheço, não. Sim. Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Então, existe um material, uma tinta automotiva, que ela é eficaz, ela é muito forte, ela é uma tinta emborrachada. Uhum. Então, você pinta o portão, faz uma arte, mesmo artesanal. E ela protege contra o xixi, contra o ferrugem, ela é bem mais forte do que essa tinta comum. Então, muita gente sempre pede essa pintura. Na textura você também vê a diferença? É uma textura, é uma textura. Então, é uma coisa nova, vem do artesanato. Uhum. É bem eficaz mesmo. Gostei desse negócio. Ó, pessoal, vou daqui a pouco dar telefone, quem quiser saber aí, já vou anotar o telefone dele aí. Como é que foi que você ampliou esse trabalho? A dança, geralmente, a gente se envolve muito no curtir a música, no fazer os passos, mas você focou em ensinar. Como você aprendeu a ensinar? Então, hoje eu sou professor, mas eu tive muita dificuldade. Se a gente for colocar ali as 17 pessoas que dançavam com a gente, eu era o pior. Eu tinha mais a dificuldade para aprender, eu tinha dificuldade enorme. Então a pessoa tinha que ter muita paciência comigo. E foi aí que eu conheci um grande professor, ele é até mais novo do que eu, que chama Adailson dos Reis, é conhecido como Bruca, no movimento hip hop. E ele me ajudou muito, junto também com meu primo, o MC Jair. Na época a gente dançava junto, eles tiveram paciência de me ensinar com o tempo certo, no momento certo eu ia aprender, eu ia começar a acompanhar o grupo. E aí eu levei isso para mim, para a vida toda. Então, assim, eu sou um cara muito paciente quando eu estou dando aula. E eu dou oportunidade para os menos favorecidos, para aquelas pessoas. Dou oportunidade para todos, mas os menos favorecidos a gente tem um olhar diferenciado. Onde você, para a gente conhecer esse público, onde que você dá a aula hoje, onde que você já deu a aula, para a gente conhecer os locais aí? Sim, então, a gente já desenvolveu esse trabalho no programa Fica Vivo, que é um programa de prevenção à criminalidade. Militar. Já dei aula na Vila Castelo Branco, no próprio Cidade Cristo Rei pelo Fica Vivo, Juventude Cidadã, da FENC. Vocês podem procurar lá o Juventude Cidadã, que existem até hoje, lá na FENC. E tem também o Mais Educação, várias escolas municipais, a gente desenvolveu esse trabalho, dando aula de hip hop. Tem Associação Paula Elizabeth, que fica no Jaraguá 2, também a gente desenvolveu esse trabalho. Foi muito bom, os jovens até hoje sentem saudade. No PAC, lá do Village 2. São vários projetos, então assim, muitos projetos que a gente desenvolveu. Muito disso sai da sua própria cabeça? Você é que bola os projetos? Então, o que acontece? Na verdade, tem uns projetos que existem dentro das instituições que eles fazem para o FIA, Petrobras, algumas empresas. E quando é aprovado, eles contratam os professores voltados para a cultura, oficineiros. Então é aí que me encaixa. Aí que você entra. É aí que eu entro. Aí a gente passa o processo seletivo ou indicação, né, ou via currículo. Então a gente é contratado, aí que entra meu trabalho. Eu elaboro as próprias músicas, né, eu faço minha seleção, a gente cria as nossas próprias coreografias. Ou então a gente usa o tema que a instituição quiser, ou no momento, pelo mês, né, festivo. Aí que está a pergunta. Você não vai para a instituição, para a empresa, para a escola, só para ensinar a dançar? Não. Você vai fazer um trabalho além disso? Sim. A dança, ela traz um bem imenso, né? Ela faz bem para o corpo, para a mente, enfim. Mas através do hip hop a gente faz um trabalho de resgate, a gente faz um trabalho de cidadania, de respeito, entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal acha que vê o pessoal grafitando, vê o pessoal dançando, cantando rap. Não é só aquilo, não. Então, tem uma coisa por trás daquilo ali. Que tem tipo um de comum. ensinamento que vocês passam nesse resgate que você citou aí? Sim, através, você é oficineiro, nós somos oficineiros de hip hop.
Às vezes o aluno ele vai para a sua aula, não é para aprender a dançar. Às vezes ele vai para te ouvir, para você ouvir ele, entendeu? Às vezes ele está passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, e vê você como referência. Então, se você dá atenção, se você for companheiro, se você for amigo, você acaba mudando até o pensamento, às vezes negativo, naquele momento difícil que aquele indivíduo ali está passando. Sim. Então, assim, a oficina ela é só uma forma de atrair esses jovens, de atrair os adolescentes, as crianças, e ali a gente faz vários trabalhos, através da família, tem visita, a gente se torna amigo desses alunos. Vocês voltam, mesmo não tendo o projeto mais, existe a possibilidade de repente voltar lá, sempre conversar com um, com o outro, dar o ar da graça nos lugares que você já teve? Com certeza, são coisas que eles não esquecem. Eles podem ver a gente depois de 5 anos ou 10 anos, eles não esquecem o nome da gente, porque a gente marca mesmo. É um trabalho muito bacana esse trabalho que a gente faz através da cultura hip hop, dessas oficinas. É um trabalho assim, de conscientização, de abrir os olhos das pessoas, e vale a pena as pessoas darem mais espaço, mais oportunidade para os oficineiros assim, voltados para a cultura hip hop, trabalharem nas escolas, em ONGs, porque eu vejo assim, poucos oficineiros tendo a oportunidade para desenvolver esses trabalhos aqui em Montes Claros. Eu acho que você chegou num ponto que seria interessante a gente tocar agora. Ainda se enfrenta muito preconceito quando se trata desse assunto. Eu vou trazer um cara do hip hop para cá. Eu vou trazer um cara que dança o hip hop, dança funk, o cara que faz grafite de rua. Como é que eu trago um cara desse, usando esse termo, Sim. como é que eu trago um cara desse para uma escola? Acontece ainda hoje isso? Infelizmente, ainda acontece. Inclusive eu mesmo sofro isso, por mais que eu vou fazer 20 anos que eu trabalho com hip hop, ainda a gente sofre com isso, às vezes chegar numa escola, é a primeira vez para dar aula, a gente é visto de outra maneira, às vezes até a maneira das pessoas nos tratarem é complicado. Às vezes eles não entendem que a maneira de você vestir, você está seguindo aquele movimento, você precisa daquele vestuário, né? Eu até achei que a gente fosse ver uns camisetão aqui, né, sim, de basquete 88, aqui, então, uns bermudão, tênis armado, veio na estica, mas o boné está lá. O boné está aqui. Então, às vezes a gente veste daquela maneira para a gente entrar no universo dos meninos. Se eu for de terno e gravata, nada contra, vou correr com os meninos. Não é o hip hop. Não é, eu tenho que entrar no mundo deles. E o hip hop é isso aí. É você ser diferente, você não é melhor nem pior, apenas diferente. Então, quando você usa um boné, quando você usa uma bermuda larga, né, colorida, folgada, uma blusa colorida e tal, não quer dizer que você é um mau caráter, você é um marginal, você é alguém ruim. Não. Por trás daquela roupa, ali tem um pai de família, ali pode ter um adolescente, filho, que tem pai, mãe, pessoas comuns. Um trabalhador. Um trabalhador. Então, assim, as pessoas devem respeitar essa diferença. Do mesmo jeito que nós respeitamos todas as classes, todas as tribos. Nós, do movimento hip hop, a gente tem todo o carinho, todo o respeito por todos. Eu já ouvi muito isso, pessoas falando e tudo mais, de ver um grupo de hip hop em algum lugar na cidade, uma praça, dançando, e a galera passa e chama vagabundo. Sim. O cara tá vagabundo, passa o dia inteiro aí dançando. Você já deve ter ouvido muito isso. Não, sim. Principalmente nos anos 90, a gente era expulsado muito das praças, próprias ruas também do bairro, porque havia aquela aglomeração de gente, né? Então eles achavam que aquilo ali estava errado, mas não, ali era um movimento cultural, é um movimento de lazer para a comunidade, levando interação. Voltando lá atrás, quando a gente fala sobre cultura, o hip hop ele é cultura, e as pessoas não podem confundir certos tipos de músicas que estão tendo agora no momento, que não tem nada a ver com o movimento, que faz apologias. Não é hip hop. Hip hop é cultura. Então, isso é bom dizer e frisar sempre, para as pessoas não colocar
certos tipos de música com o movimento hip hop, que não é. Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal de casa pode até se assustar, mas guardadas as devidas proporções. Se eu chegar para você e para quanta gente está nos assistindo nessa cidade de 400 mil habitantes e falar que o movimento hip hop é tão cultural, tão educativo, quanto o movimento Catopê aqui em Montes Claros? Sim, sim, só tem outra visão, né? O pessoal vê diferente, né? O hip hop, eles têm um olhar, as festas de agosto, o Catopê, eles têm outro. Mas o hip hop tem uma importância muito grande na vida das pessoas. O programa Fica Vivo é a prova disso. Quantas vidas foram salvas? O hip hop foi muito importante dentro do programa. Então, assim, teve até um evento de 10 anos do Fica Vivo no Santos Reis. Vários oficineiros foram homenageados, inclusive a minha pessoa. E a gente sentou com algumas pessoas, inclusive o Maurício, o Big Lee, o Giovanni, o Dãozinho. A gente falou, cara, o hip hop foi essencial para o programa Fica Vivo aqui em Montes Claros. Uhum. A gente conseguiu resgatar muita gente, salvar vidas de verdade. É um programa, um movimento educativo, o hip hop. Através da arte e a cultura, você transforma a vida das pessoas. Eu vejo muito isso, eu fiz essa comparação, eu não estou nem descaracterizando um nem o outro. Ao contrário, eu estou dizendo que, de um ponto de vista do movimento quatro-humano, a origem do povo dessa região, você pensar em caboclinhos, nos marujos, nos catopês, tem toda uma história. Sim. E, por outro lado, o movimento hip hop, apesar de ter surgido nos Estados Unidos, abrange o Brasil hoje de uma forma total e também tem a sua contribuição cultural muito grande, como a gente conseguiu já ver nesses dois primeiros blocos. Então, são realmente movimentos diferentes, mas não deixam de ser dois movimentos culturais. Sim. Baseado nisso, como você vê como está o movimento hip hop em Montes Claros hoje? Depois do intervalo, ele vai responder essa pergunta para a gente. Segura aí.